Muito bem, esse aqui é mais um vídeo do canal e também um resumo de uma das aulas que a gente está ministrando no curso de Direito da Faculdade Central do Recife. E nessa aula resumo que a gente tem nesse áudio, a gente vai fazer alguns comentários sobre a tradição do conflito, em especial um de seus autores que é o Karl Marx, né? Como a gente viu, já tinha visto antes, essa tradição possui esses dois representantes principais, não é? Karl Marx e Max Weber, mas é claro que muitos outros autores e correntes são mencionados na obra do Randall Collins, né? Que a gente passou para os alunos lerem as quatro tradições sociológicas, mas eventualmente, para encurtar os nossos objetivos, a gente fica com esses dois que praticamente iniciam toda a discussão que se tem na sociologia acerca da tradição do conflito. Por isso nós não vamos nos limitar apenas nesses principais, esses dois ícones, não é verdade? Então, começando aqui falando de Marx, existe um campo inteiro de discussões abertos na obra de Marx, no que se refere ao marxismo. E um primeiro deles é que, ainda que se tenha feito a maior parte dos seus trabalhos dentro do campo da filosofia, Marx exerceu muita influência na sociologia, não é? Essa influência se expandiu bastante no século XX para vários campos do conhecimento. E podemos descrever o marxismo, diante da vastidão dessa influência. O marxismo nos dias atuais pode ser pensado como um fenômeno que foi para além da filosofia e tornou-se uma forma de se ver o mundo no presente, de uma forma bastante intensa na cultura, e que passou a conduzir também, podemos citar várias áreas de atuação, propostas de ensino na escola, programas partidários, arte, cultura, e vários outros aspectos. Nós não podemos negar dessa forma e também por causa disso, que existem inúmeras interpretações possíveis desse pensador, bem como apropriações bastante diferenciadas de seus conceitos por vários autores. Por exemplo, a gente vai ver mais adiante uma distinção sobre a ideia de superestrutura e de infraestrutura. Nesses conceitos, se você pega autores como Louis Althusser, francês, sociólogo francês, a ênfase é muito na questão do Estado como aparelho de dominação. Ao passo que pensadores da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, eles trazem muito a questão da filosofia crítica e uma tentativa de você recuperar aspectos mais hegelianos da filosofia de Marx, a fim de se criar uma teoria da crítica da cultura. Ainda no que diz respeito a essa questão da atuação da cultura, pelo marxismo, a gente pode lembrar, devemos inclusive lembrar, Antônio Gramsci, que é visto por muitos como o grande estrategista político, né, da história do marxismo, que construiu a ideia de hegemonia, que é base da ação política da maioria dos partidos de esquerda que a gente tem nos tempos atuais, né? E se a gente falar do grande prestígio que as ideias de esquerda adquiriram na esfera da cultura nos nossos tempos, isso se deve muito à colaboração de Gramsci como um teórico da estratégia política da esquerda, né? Agora, voltando especificamente a falar de Marx, é importante começarmos essa análise a partir do conceito de filosofia da história. Então, como a gente pode começar a descrever a filosofia da história em Marx? Primeiramente, devemos traçar uma linha de oposição que Marx estabelece entre a sua filosofia e a de Friedrich Hegel.
Hegel, durante esse período da Alemanha, o fim, digamos, especialmente o início do século XIX, ele era a figura central, né, da intelectualidade alemã, e ele estabelece que a história se desenvolve por meio de um processo dialético. Nós tínhamos visto na aula de apresentação a ideia de dialética como método de oposição de hipóteses, a fim da eliminação das hipóteses falsas, a fim de que possamos chegar a um conhecimento verdadeiro e que isso era a base do saber científico. A dialética em Hegel, ele faz parte da própria estrutura da realidade. E aí recupera-se uma visão que vem da Grécia também, que vem de Heráclito. Engels tem um livro comparando o materialismo dialético e a metafísica, em que ele vai dizer que Heráclito foi o primeiro filósofo que entendeu a dialética como sendo parte do desenvolvimento da natureza. Hegel parcialmente pega uma leitura similar, no sentido de que ele vai dizer que em cada momento da história do homem, esse período possui um conjunto de ideias que o afirmam e a sua própria negação. E que dessa contradição veríamos a manifestação de um espírito universal na história. Esse movimento teria seu espaço de contradições observadas no campo das ideias e de cada período histórico. Cada período histórico mencionado pelo filósofo teria seu momento máximo na realização da autoconsciência do homem, que posteriormente Hegel irá declarar que estará presente na consolidação do Estado moderno. As oposições que Marx estabelece com Hegel, longe de romper com essa ideia de dialética de Hegel, busca se mostrar por meio dessas que, e também pela absorção dos conceitos de outros filósofos alemães, como Bruno Bauer e Feuerbach, que esse processo dialético se dá no campo da materialidade. Então aqui você tem uma ideia de que, se por um lado Hegel dizer que o espírito se manifesta na realidade, mas que ele começa nessa tensão do campo das ideias, Marx vai dizer que essa tensão dialética ela existe apenas no campo da realidade, negando essa esfera do plano das ideias. Todavia é importante a gente deixar claro, né, que nós não devemos tomar pela palavra materialidade um sentido comum e simplista de aquilo que é oposto ao espírito, porque a relação que interessa a Marx ela é um pouco mais complexa e ela se refere exatamente a essa relação criativa que o homem tem com a natureza, na qual ele se apropria da mesma para produzir os bens necessários à sua sobrevivência. Por exemplo, todos os bens materiais que nos cercam, desde uma mesa, uma escrivaninha, o material que é usado para produzir um computador, um celular, o tecido das roupas que nós vestimos, a borracha, entre vários outros bens que nós consumimos e trocamos, seja em termos da matéria-prima que é comprada e usada para a produção de outros bens ou outros bens manufaturados de um acabamento mais, de uma composição mais complexa. Assim como é muito bem apontado, inclusive, no livro que nós indicamos na nossa biblioteca digital, intitulado A Sociologia e Antropologia do Direito, de Ricardo Maurício Soares, a história, segundo Marx, é um processo ordenado, produto da atividade humana e que as forças sociais determinam a consciência, ou seja, o plano das ideias, do homem e não o contrário. Como o modo de produzir se altera em consequência dos resultados acumulados do trabalho, as relações sociais necessárias para levar a efeito a produção também se alteram. E, do mesmo modo, as concepções que justificam e interpretam essas relações. E nesse processo também observamos a divisão de trabalho que dá origem à formação das classes sociais que entrarão em conflito, certo? Quando a gente fala dessa ideia de
classes sociais em conflito, a primeira ideia que vem em nossa mente é exatamente a de luta de classes. Para a gente compreender a ideia de luta de classe de Marx, devemos tomar como critério elementar a ideia de posse ou não dos meios de produção. Certo? Meios de produção, tudo aquilo que é utilizado na produção de uma determinada economia. Você pode pensar a terra, toda forma de matéria-prima, máquinas, mão de obra, são meios de produção de alguma forma, certo? E ter posse desses meios de produção ou não vai determinar a sua posição na divisão de classe, segundo Marx. Veja, toda classe que possui meios de produção, e aí ao longo da história a gente pode citar a classe que era dona dos escravos, os patrícios em Roma, os senhores de engenho no início lá do Brasil colonial, né, que eram donos das terras, do próprio engenho de açúcar. A burguesia, burguesia vem no capitalismo. A nobreza feudal, que era dona dos feudos e da terra que os camponeses produziam, e a burguesia industrial, são exemplos de classe, proprietários dos meios de produção. A outra classe que está no foco dessa crise, e ela vai ser exatamente a negação, é dela que vem a tensão desse processo dialético na história, ela tem só sua força de trabalho. Você pode pensar num escravo, pode pensar na Idade Média nos camponeses, pode pensar no proletariado na sociedade industrial, certo? A ideia de que cada modo de produção ou sistema econômico tem sua negação exatamente nesse plano da materialidade nos revela a natureza desse conflito de classes. Dessa forma, e aí citando outra passagem do livro que a gente indicou, o materialismo proposto por Marx é histórico porque ele estuda a evolução das sociedades humanas. Você veja, por exemplo, o comunismo primitivo, ele passa por uma transformação, né? E se transforma naquele modelo escravagista das sociedades antigas, após o desenvolvimento e o advento das primeiras civilizações. E aí você tem a ideia das sociedades escravagistas. Ao fim dessas sociedades antigas, você tem o advento da sociedade medieval, que já traz uma nova concepção de economia, que é a economia feudal. A sociedade moderna é a sociedade capitalista. Tem a economia capitalista que revela o conflito da burguesia com o proletariado e, após o processo, né, de revolução que ele defende como sendo inevitável, como diriam os antigos militantes no bonde da história, você teria a ditadura do proletariado ou o socialismo e, ao fim da história, o comunismo evoluído, né? A etapa final da história onde desapareceriam as classes sociais ou a exploração do homem pelo homem. Também esse processo ele é dialético porque na visão marxista o motor da história é exatamente essa luta de classes, a tensão entre o modo de produção instituído, a sua negação, a tensão que a nega, que está lá na classe que é dominada, que vai entrar em confronto contra a classe dominante. E aí o exemplo recente que a gente tem está exatamente nessa luta da burguesia industrial contra o proletariado, que são os proprietários do meio de produção e os trabalhadores. E que nesse estágio do capitalismo, a classe que tem a missão de criar essa mudança, de promover essa mudança, é justamente o proletariado. Acontece que, como a gente já falou aqui, nós estamos falando de capitalismo. E no que concerne ao capitalismo, em sua obra maior, né, O Capital, dividido em 3 volumes, o primeiro volume é considerado autêntico, os outros 2 aparentemente póstumos. Marx vai lançar mão de uma interpretação ainda mais minuciosa. Capitalismo, e esse conceito a gente pode extrair da totalidade da obra dele,
significa um sistema de economia que onde tudo que é produzido, tudo aquilo que é utilizado na produção, ela visa a acumulação, certo? Por exemplo, o dinheiro, ele é mercadoria que nós utilizamos para a troca de outras mercadorias no dia a dia, né? Você tem lá, o exemplo que eu dou em sala de aula mais simples. Você tem R$ 1,50, R$ 2, você vai lá e compra uma garrafa d'água. Você, com mais dinheiro, você pode comprar um hambúrguer, pode comprar uma camiseta, pode comprar um sapato. Você, nesse momento, está trocando mercadorias, certo? Por outro lado, se você usa esse dinheiro visando a acumulação e o lucro que você obtém, você reinvestir ele, então esse dinheiro se torna capital. Pensando de uma maneira mais simples, que não é propriamente, não exige da gente uma descrição mais complexa. Se eu pego o dinheiro e invisto em ações da HRT, se eu faço uma aplicação num fundo de investimento, em qualquer fundo visando um lucro, fundos imobiliários, todas as formas de investimento financeiro, e penso num dinheiro a ser acumulado, a ser valorizado dentro de um determinado tempo, esse dinheiro já torna-se capital, porque eu não estou simplesmente trocando mercadorias, eu estou pensando em acumulação, estou pensando em valorização, certo? Mas a análise de Marx do capitalismo, para a gente entender como se dá de maneira mais detalhada esse processo de acumulação e de que maneira acontece o que ele chama de a exploração do homem pelo homem, não é? No caso, a exploração da classe trabalhadora, começa no Capital, na seção 1 desse livro, e está lá na análise da mercadoria, certo? Que ele vai dizer que o capitalismo, olhando a uma primeira vista, a gente tem um sistema de grande circulação de mercadorias e de troca das mesmas. Mas vamos lá, o que é a mercadoria? A definição de Marx é tudo aquilo que o homem produz para ser direcionado à troca. Se você produz uma camisa para si mesmo, isso ainda não é mercadoria, mas se você troca por um outro bem, e no caso você tem um equivalente comum, né, uma espécie de mercadoria universal que é a moeda, você já está falando de mercadoria. Então a mercadoria é isso, é tudo aquilo que é produzido para a troca. Com o advento da industrialização, a produção em larga escala dessas mercadorias diversas se tornou fortemente presente no cotidiano dos países europeus, que avançavam cada vez mais no processo de modernização de suas sociedades. Certo? Então, definindo o que é mercadoria, o segundo passo de Marx é discutir o valor da mercadoria, certo? Porque todas as mercadorias possuem seu valor, né? E ele vai dizer que o valor da mercadoria pode ser pensado de duas formas. Ou seja, as mercadorias têm valor de uso e as mercadorias possuem valor de troca, certo? Quando Marx está falando de valor de uso, ele está falando da utilidade da mercadoria. Bom, todas as mercadorias têm uma utilidade, né? Eu compro uma camiseta para vestir, um sapato para me calçar, comida para me alimentar, um refrigerante para beber, cerveja igualmente, o automóvel para me locomover e assim por diante. A utilidade da mercadoria, ela não necessariamente determina o preço da mesma. Marx vai dizer que o outro valor que a gente pode pensar na mercadoria é o valor de troca. O valor de troca pode ser resumido ao preço da mercadoria, que é definida pelo tempo socialmente necessário de trabalho humano para produzir cada mercadoria, certo? Quando eu tinha falado antes que não é a utilidade da mercadoria que determina seu preço, eu quero dizer o seguinte, que o fato de uma mercadoria ser essencial para a nossa existência, ela não vai tornar a mercadoria mais cara. Porque você veja, se a gente pegar, claro que existe inflação, existe uma porção de coisas que afetam o preço da mercadoria, mas pense, por exemplo, nos tempos atuais,
que, digamos, um pacote de feijão, um pacote de arroz, que mais? Eu vou imaginar um saco de polpa de fruta, de caju, de cajá, maracujá, qualquer que seja o suco preferido de vocês, ou uma garrafa de refrigerante, e vamos pensar 1 quilo de carne. Carne, óleo e 2 cebolas. O que é que eu estou dizendo desses bens aqui? Vamos dizer que o cara gosta de comer todo dia isso no almoço. Vamos dizer que o cara vai cozinhar feijão, vai cozinhar arroz, vai partir a carne e naquelas fatiazinhas e vai fazer, digamos, bife acebolado. Você precisa daquele de óleo, cebola, ou azeite, né? Enfim. E, digamos, refrigerante ou um saco de polpa de fruta para o cara fazer suco, sei lá, durante, digamos, 15 dias. Esse o conjunto o total, o preço total de todas essas mercadorias deve chegar hoje, no que diz respeito à nossa moeda, o real. Vou chutar um preço hipotético aqui, vamos dizer R$ 130, 130, R$ 140. Um preço hipotético, não estou dizendo que seja isso. Mas, ok, R$ 130 você vai garantir seu almoço por uma semana, vamos dizer assim. Com esse 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, 2 cebolas, 2 ou 4 cebolas, uma garrafa de 2 litros de refrigerante ou 2 sacos de polpa de fruta para fazer suco, né? Isso inclusive essa alimentação contém bastante nutrientes, não é isso? Fundamentais para nós. Mas ficamos no preço aqui de R$ 130, R$ 140, não foi isso? Isso é bastante útil em termos de nossa sobrevivência, porque é nossa alimentação. Mas você veja que um show de uma grande banda de rock, quando aparece aqui na nossa cidade, vai fazer um show no estádio, na Arena Pernambuco, um grande concerto. O ingresso desses eventos custa de R$ 500 para cima. No entanto, você sabe que ninguém vai morrer se a pessoa deixar de ir no show de rock, no show da boy band, do grupo de pagode, etc. Ingresso num camarote fechado no carnaval, que custa R$ 600, R$ 1.000, um abadá no carnaval da Bahia. Quer dizer que a utilidade em si, ela não determina o que é essencial para nossas vidas, não vai determinar o preço da mercadoria nem a sua importância, né? Você pode dizer que transportes são importantes. Você vai de um ponto a outro da cidade indo de ônibus tanto quanto uma Ferrari te leva. Claro, a Ferrari tem conforto, etc. É uma marca, é uma grife, há um custo de produção da Ferrari em relação ao custo de produção, o custo necessário para um número X de viagens de ônibus ao longo de um mês. Aí, bom, no trabalho com empresa de ônibus, não sei exatamente quanto que custa, não sei como é feito esse cálculo. Mas você pense que o fato de algo ser essencial em si não determina o preço da mercadoria. Então Marx vai dizer que o valor de troca é determinado por outra coisa. E essa outra coisa é o tempo socialmente necessário para se produzir estas mercadorias. Presta bem atenção, tempo socialmente necessário. Quando Marx fala isso, ele não está falando de tempo de trabalho. Inclusive ele critica a escola tradicional da economia, a escola inglesa, né? Aquela que vem de Adam Smith, de David Ricardo, a escola liberal tradicional, que eles iniciam a discussão do valor trabalho, mas uma objeção que Marx faz que não é tempo de trabalho propriamente dito, e ele se usa de uma ironia um tanto quanto a gente diria nordestina, né? Ele diz, se fosse assim, um trabalhador mais inepto e burro faria mercadoria mais cara. E é verdade, mas não é questão de ser o tempo de trabalho que custou de trabalho, mas o tempo necessário, certo? E aí, em oposição a isso, você pode dizer que um show de uma banda de rock internacional, ela pode não ser tão útil quanto o pacote de feijão, o pacote de arroz e o quilo de carne, mas o custo de produção desse evento é muito grande, porque você tem toda uma cadeia de trabalhadores que ali está envolvida. E você pode pensar,
os técnicos que montam o palco, que levam o material, os instrumentos, a caixa de som, que fazem a montagem do telão, etc. A empresa de divulgação do evento, a empresa que contratou o evento, contratou a banda, pagou o cachê, a empresa que vai produzir os tickets, a empresa que vai vender os tickets, quem que vai levar o lote de tickets. E também tem as pessoas do site que vai vender esses ingressos por internet, que vai tirar sua comissão. E a rede que trabalha nesse evento, ela é muito grande e há um custo enorme para você promover um evento desses, e dessa forma justifica o preço para se ter a aquisição desse bem, certo? Os automóveis mais caros do mundo, os aviões, as tecnologias mais caras, elas têm um determinado custo de produção que, nesse raciocínio de Marx do tempo socialmente necessário para a sua produção, ele torna-se absolutamente justificado, certo? Então, o que vai acontecer é que, mesmo que você tome esse tempo socialmente necessário para produzir a mercadoria, você tem os recursos necessários para a produção das mesmas. No caso, você vai ter, não, no caso, Marx falava no capitalismo industrial daquela época, do século XIX ali, fim da primeira metade do século XIX até o fim dos anos 70 do século XIX, 1860, foi quando ele estava ali fazendo os estudos para o Capital, não é? E o principal recurso utilizado é o trabalho vivo, é a mão de obra, porque dela vai vir a atividade de transformar, por meio dos instrumentos que estão disponíveis a ele, dentro ali do chão de fábrica, transformar a matéria-prima em mercadoria pronta, acabada. E essa mercadoria ela é acrescida eventualmente de valor, uma vez que houve trabalho dentro desse tempo socialmente necessário, trabalho cristalizado na mercadoria em forma de valor. Após a circulação das mercadorias, após a sua venda, a troca dessas mercadorias no sistema de uma forma geral, né, essa grande troca, né, que ele descreve na página 1 da seção 1 do Capital, você vai ter o lucro obtido. Esse lucro obtido, ele não é apropriado pelos trabalhadores que incrementaram esse valor na mercadoria por meio do trabalho, nesse tempo socialmente necessário para produzi-la, mas é apropriado pela burguesia capitalista, que vai reinvestir esse dinheiro. Lembre-se que a lógica do capitalismo é a acumulação. É os recursos necessários para investir na produção e o total acumulado será reinvestido. Nesse caso, o lucro adquirido vai ser reinvestido na compra de mais máquinas, na compra de mais matéria-prima, pagar mais trabalhadores para aumentar a produção, produzir mais mercadorias acrescidas de valor e o acúmulo de mais e mais recursos para serem investidos na produção, e assim sucessivamente, certo? A gente vai ver mais na frente que essa é uma visão distinta da visão que Max Weber propõe, que é a de capitalismo como um sistema que se caracteriza pela racionalização da produção, visando o aumento de sua eficiência, certo? Mas por enquanto a gente está aqui analisando só a maneira como o próprio Marx entende essas questões. Bom, então, sendo assim, você tem a chave do enigma. Na verdade, porque se a força de trabalho, que também é capital, uma vez que os trabalhadores a vendem para sobreviver pelo preço do seu salário, e ela é apropriado pelo burguês capitalista e a utiliza na produção de mercadorias, a força de trabalho é, de certa forma, capital, certo? Mas essa força de trabalho é exatamente ela que é responsável pela inserção do valor nessas mercadorias e, portanto, do lucro que delas advém. E a diferença entre o salário que é pago pela
burguesia capitalista e o lucro total que ele absorve no processo total de circulação das mesmas é o que Karl Marx vai chamar de mais-valia. Daí ele vai dizer que você tem uma exploração. Que, resumindo em termos bem curtos e bem grosseiros mesmo, seria como a gente dizer que muitos trabalham para que poucos fiquem ricos. É basicamente essa a ideia da exploração de uma classe por outra dentro dessa estrutura geral do capitalismo que Marx aponta. Quer dizer, recapitulando, o esquema geral pode ser resumido na seguinte condição. Você tem o dinheiro, um capital inicial em que se compra mercadorias, mão de obra, máquinas, matéria-prima, etc. Somado com o trabalho, esse trabalho dentro de um tempo socialmente necessário para se produzir essas mercadorias, ela vai gerar mercadorias acrescidas de valor em que após essa circulação de mercadorias, o processo de troca total delas e de venda, você vai ter o lucro, o dinheiro acrescido de valor, que é sempre maior do que aquilo que ele investiu. E aí esse dinheiro é reinvestido na compra de mais máquinas, mais matéria-prima, mais mão de obra, e esse trabalho vai gerar mais mercadoria acrescida de valor e mais dinheiro acrescido de valor, portanto mais lucro. E aí você tem um esquema geral em que se produz a mais-valia e a riqueza da burguesia ascendente. Eventualmente alguém pode se perguntar como que por tanto tempo a classe trabalhadora pode suportar situações absolutamente adversas, condições absolutamente difíceis de trabalho e precárias, e essa era uma realidade do capitalismo 19, a industrialização naquele período não era como se tem nos tempos atuais, mas o conceito fundamental que impede a tomada de classe, a tomada da consciência de classe, da sua condição objetiva no sistema, é o que Marx chama de ideologia, certo? A ideologia, segundo Marx, significa o conjunto total das ideias da classe dominante que se universalizam, fazendo com que todos aqueles indivíduos na sociedade, mesmo aqueles que estão fora da classe dominante, isso inclui o proletariado, as tomem para si, como se deles fossem. Uma descrição bem simples é você ver um trabalhador assalariado que estaria nessa mesma condição que Marx está aí descrevendo, mas que ele diz que ele é um capitalista. Por que você é capitalista? Alguém pode perguntar. Ele vai dizer, não, eu sou capitalista porque eu trabalho para ganhar dinheiro e eu gosto de dinheiro. Essa resposta, diante do que a gente expôs anteriormente, ela é evidentemente infantil, porque a definição de capitalismo ela é um pouco mais complexa. Tanto desse ponto de vista de Marx, como mais na frente a gente vai ver nas definições de Max Weber. Ou um outro exemplo interessante que eu já vivi, uma antiga colega minha de faculdade que dizia que amava o capitalismo porque era apaixonada por shopping. É outra definição que, evidentemente, ou a pessoa quer irritar ou é completamente alheia à realidade de um sistema absolutamente complexo e até mais anárquico do que o próprio Marx era capaz de descrever na obra dele, né? Inclusive, passando por tantas transformações, muitas das definições que ele estabeleceu aqui acabaram se tornando datadas, como a gente vai ver mais adiante. Agora, essa questão da ideologia é interessante e também um pouco mais complexa, porque ela não deve ser resumida somente em termos de ideias. A premissa básica para a compreensão da estrutura social, segundo Marx, se dá em duas instâncias. A ideia de infraestrutura, que é essa base econômica, é onde se passa esse drama histórico, né, que envolve a luta de classes, e a superestrutura política e ideológica. A superestrutura constitui todo o aparato ideológico, administrativo, político que ela
tem origem, tem seu fundamento na base econômica e reflete essa dominação de classe. São um espelho dessa dominação de classe. Você pode pensar, por exemplo, que as ideias de determinado tempo artísticas, elas remetem a essa base econômica. No caso do capitalismo industrial, vocês podem ver romances de grandes clássicos da literatura do século XIX, como Flaubert e Balzac, em que ali você tem a retratação do estilo de vida burguês e de todo o conflito que existe entre classes mais baixas, né? Você pega, por exemplo, um romance como Pai Goriot, que você tem ali um conflito entre pequenos comerciantes, uma nobreza e uma burguesia financeira de maior poder aquisitivo e uma classe mais pobre, né? Ou, por exemplo, você pegar o surgimento de ideias religiosas como a teologia calvinista, que ela estabelece como ponto como sinal visível de predestinação o fato das pessoas acumularem riquezas, porque sendo elas pessoas que trabalham por mais tempo e não gastam tempo pecando, gastando dinheiro com o pecado, com prazeres mundanos, significa que elas apenas trabalham e, em decorrência disso, acumulam riquezas e a riqueza seria um sinal de predestinação. Seria uma outra forma de você pensar uma ideia de um determinado tempo que tem origem numa base econômica que surge, nesse caso, o capitalismo. A legislação trabalhista, os partidos políticos e seus programas, entre outros aspectos, a própria ciência da economia, você pode entender nesse sentido. Você veja que a ciência da economia na época, ela tinha um discurso que visava, era muito no sentido de se naturalizar o comportamento utilitarista e que as leis da economia brotavam de leis naturais. Você tem essa dicotomia que, após aquele corte, né, que a gente falou na aula de apresentação com o transcendente, próprio da cultura moderna, aquela ruptura com o transcendente, você surge uma nova dicotomia, que é substituída pela ideia de sociedade e natureza. A economia capitalista disse-a que ela tem origem na natureza, em leis naturais, que é um paradigma muito forte nas ciências como biologia, na física e assim por diante, certo? Tudo isso são exemplos de superestrutura ideológica, de maneira como as ideias de um determinado tempo, consagrada na política, no direito, no plano das artes e das ciências, de uma forma geral, elas são reflexo da luta que está lá presente na base econômica. E esse é o ponto pelo qual a gente pode interpretar o direito pela via do marxismo, não é? Lembre-se sempre que o nosso objetivo é ver como que essas ideias que são discutidas na sociologia, elas nos permitem repensar o direito e aspectos que são discutidos no plano do direito. O que vai ser dito é que o direito, como estrutura normativa de controle social e das condutas humanas, seria nessa ótica influenciado pela economia. Isso porque, na visão marxista, estou aqui botando uma outra citação do livro de Sociologia e Antropologia do Direito, que a gente tem lá na nossa biblioteca virtual. O sistema econômico é o motor da história, pelo qual todos os demais fenômenos culturais não passariam de reflexos superestruturais dessas forças armazenadas justamente nas relações materiais de produção das riquezas em dada sociedade, e no caso que estamos falando aqui, o capitalismo. O direito dos homens e da sociedade de modo geral seria o direito da classe dominante. Aquela ideia de que o direito visa proteger o bem-estar dos indivíduos, a dignidade dos homens, a segurança dos homens, a linha da nossa liberdade, seria pura ideologia que nos impede de enxergar a realidade objetiva, que é que esse direito é a ideologia da classe dominante e ferramenta de dominação da classe dominante. A gente, inclusive, realizou uma discussão bem interessante em sala de aula, quando a gente falou da evolução do direito trabalhista, não é verdade? Porque poderíamos pensar esse direito trabalhista como uma forma de se equilibrar essa tensão entre as duas classes, né?
garantindo vantagens para o proletariado. Por outro lado, você pode pensar que você teve uma evolução ou uma complexificação nesse aparato de dominação. Porque se você pega, por exemplo, a Carta Lavoro, que foi a Carta de Direitos Trabalhistas de Mussolini, boa parte dos historiadores, é verdade, muitos deles marxistas e, por conseguinte, usando de uma crítica dessa política de Mussolini, interpretam essa Carta Lavoro como uma forma que ele tinha de tomar os sindicatos para si e expandir a sua área de domínio. E que teria sido uma coisa similar ao que Getúlio Vargas fez aqui nos anos 30 com a primeira versão da nossa CLT. Claro, a ideia da segurança do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, ao longo das décadas, a gente está falando de políticas dos anos 20, dos anos 30, ela se complexificou muito. Hoje em dia, isso também foi muito discutido em sala de aula, a questão da saúde psicológica do trabalhador. Em face do fato de que hoje o capitalismo ele é muito voltado para uma ideia de o indivíduo como capital. E aí, se possível, eu vou tentar colocar para os alunos o mais breve possível um artigo interessante do meu antigo orientador da minha tese de doutorado na Federal, um artigo sobre a ideia do sofrimento psíquico, as pressões pelas quais nós passamos nessa economia capitalista atual, pós-neoliberalismo, de fazermos de nós mesmos capital, o meio de se produzir capital, de se produzir riqueza pelo nosso conhecimento e pela nossa qualificação, porque hoje em dia a ideia da qualificação do trabalho se tornou central. E o processo que nós passamos na escola, a busca por entrar na faculdade, adquirir a melhor qualificação para concorrer no melhor mercado de trabalho, o estresse, a rotina, os prazos, a própria cultura da rotina de nós fazemos de nós mesmos máquinas para constantemente termos um desempenho cada vez mais eficiente. Isso tem gerado casos cada vez mais alarmantes de sofrimento mental e emocional por parte dos trabalhadores, de uma forma que, em um artigo que saiu há anos atrás, em uma revista científica inglesa, intitulado O Mito da Felicidade Brasileira, falou-se em que o Brasil ele está em terceiro lugar nas estatísticas de suicídio no mundo inteiro, né? Então, quadros como depressão, ansiedade, eles têm se tornado cada vez mais visíveis e a comunidade científica tem discutido bastante isso mediante a estrutura de pressão que vivemos hoje na economia contemporânea. Claro que se eu estou falando de pressão, cobrança, você pode me falar que desde sempre a pressão pela caça, por garantir a sobrevivência em economias mais remotas, em períodos mais remotos da história da humanidade, ela sempre existiu, mas a natureza, a ideia do ritmo, a racionalização, a questão da otimização do tempo, a questão de o homem ser concebido analogamente como uma máquina, são peculiaridades da nossa e são sintomas dos nossos tempos, que é uma forma de enfermidades que são nossas, da nossa situação contemporânea, certo? Então, aqui é um quadro geral, né, da ideia da mais-valia, da luta de classes, a teoria de Marx e de como o marxismo ele pode ser pensado como uma ferramenta útil de discussão de determinadas questões que são discutidas no direito nos tempos atuais. Conforme a gente vai vendo os desdobramentos da teoria marxista, por exemplo, a escola de Frankfurt, a maneira como você vai repensar o agente histórico da revolução, outras pautas surgem e, portanto, novas questões discutidas no plano do direito, mas isso a gente vai deixar para uma aula posterior, certo? Agora, é muito importante a gente ter em mente que a teoria marxista, como todas as outras, ela possui suas limitações. E Marx foi bastante combatido não apenas por
adversários da teoria marxista, como igualmente por outros marxistas que buscam refazer a teoria de Marx em outro contexto, como a nova roupagem, não é verdade? Mediante algumas previsões que foram equivocadas. Por exemplo, a maneira como ele disse que aconteceria a Revolução Socialista, que teria que haver a proletarização da sociedade no momento de pico do desenvolvimento da industrialização. Isso não aconteceu. A Revolução Socialista aconteceu num país agrário, que foi a Rússia. Primeiramente num país agrário. E os desdobramentos da história daquele primeiro movimento, eles se converteram para muitos em um absoluto contrário do que havia sido dito. Você teve um aumento da repressão, do tamanho do Estado, do aparato burocrático. Você teve situações horríveis em gulags, em campos de concentração, o assassinato de milhões de pessoas em tempos de paz. E a experiência socialista para muitos é pensado como uma catástrofe. Agora, em todo caso, algumas observações que são importantes, que nós devemos fazer, são com relação à questão da mais-valia. Uma primeira delas é que, mesmo teóricos marxistas recentes têm admitido que é difícil você mensurar a mais-valia na economia contemporânea, uma vez que muitas variáveis estão presentes e são admitidas no que concerne ao preço da mercadoria. Não apenas o tempo socialmente necessário para produzi-la, como elementos como oferta e procura, elementos como o valor simbólico de uma mercadoria. A gente discutiu na sala a questão das grifes, das grandes marcas. E no nosso caso, né, a gente está aqui no ano de 2023, passamos por duas experiências bastante drásticas e bastante preocupantes com relação ao futuro da sociedade, que foram a pandemia, né, a questão da Covid-19. Vimos os impactos que essa pandemia teve sobre nossa economia e, não obstante, o conflito recente da Rússia com a Ucrânia, em que você teve uma reconfiguração de todo o quadro econômico internacional com relação às sanções que o mundo ocidental impôs à Rússia, bem como a maneira como a Rússia respondeu com relação à importação do gás natural, e isso fez com que muitas economias tivessem que pensar em políticas de emergência por conta do crescimento grande de determinados preços em vários produtos que decorrem do aumento do preço de combustíveis. Vivemos essa realidade aqui no Brasil, a gasolina chegou a preços exorbitantes. E de uma forma que a gente pode incluir nesse processo também políticas governamentais, políticas de impostos, taxa Selic, taxa de juros e toda uma rede extremamente complexa que mexe bastante com nossos bolsos, como se diz popularmente, né? De uma forma que o que os marxistas são obrigados a admitir em tempos atuais é que, para usar uma expressão que certa vez eu vi numa das primeiras obras sobre Marx que eu li, um conjunto de professores brasileiros escreveram um livro, não me recordo o nome deles agora, intitulado Para Repensar Marx. E aí eles admitem que a mais-valia se tornou um conceito bastante complicado. Agora, alguém mais provocador pode realmente levantar a seguinte questão: olha, não só complicado, como quase que irrelevante, diante de uma sequência de variáveis absolutamente incontáveis, assim, que nos permite se questionar se realmente, em que maneira esse conceito é relevante para a gente pensar a economia, a questão do valor trabalho, em que medida de fato a gente pode falar, inclusive, numa situação de exploração. Não é verdade? Não obstante, uma crítica, ou outra crítica que possa ser feita, tem a ver com a própria construção, em termos filosóficos, da filosofia da história de Marx, não é? Porque fala-se que é o proletariado que, numa radicalização da sua condição de pobreza e de precarização do trabalho, ela seria a classe que,
tem a missão histórica de fazer a revolução e a transformação definitiva que vai conduzir ao fim da história e aquele momento de realização do homem que ele não será mais explorado por uma classe e assim por diante. O problema é que Marx afirma categoricamente que só o proletariado pode tomar consciência de classe porque ela está no centro dessa tensão de confronto das classes. A primeira pergunta que deve ser feita é como foi que Marx fez para transcender a sua própria condição, não sendo ele proletariado, sendo ele filósofo, sendo pensador, e ele mesmo diz que as ideias elas têm origem na base econômica, estando ele fora desse, enquanto indivíduo que tem um lugar de pensamento, um lugar de expressão das suas ideias, se as suas próprias ideias não seriam ideologia, estando ele fora desse campo de tensão de luta de classes. E sendo possível que ele possa transcender essa condição que ele mesmo estabelece, porque é ele quem diz que todas as outras consciências fora dessa luta de classe são consciências alienadas pela ideologia, como foi que ele fez para transcender essa limitação? Se só o proletariado pode tomar consciência de classe, como ele tomou consciência dessa missão histórica do proletariado fora desse espaço? E, não obstante, a gente pode falar de duas transcendências aqui. Porque primeiro ele transcende a limitação que ele mesmo impõe, a de que só o proletariado pode tomar consciência de sua missão histórica, sendo ele um não proletariado, nunca tendo sido operário. A segunda transcendência, que é bastante complicado de se sustentar, é como ele consegue aprender o sentido da história estando ele imerso a ela. Como que o indivíduo que é filósofo dentro do processo histórico pode transcender a história, enxergar ela de cima e aprender o sentido da história. É aquela dificuldade do sentido imanente da história. Como é que a história, ainda se processando, ela pode ser aprendida por um indivíduo que está nela? Seria como você dizer, a filosofia escolástica, ou Santo Agostinho diria que só quem entende o sentido da história é Deus. Se você rompe com o transcendente, e essa é a condição da modernidade, como é que o próprio Marx consegue transcender a condição dele e entender o sentido da história de cima? Eric Wegelin acusa, inclusive, Hegel de não ser propriamente um filósofo, mas ser uma espécie de feiticeiro. Porque aqui você confunde uma posição de filósofo, como um ser que, a partir de sua consciência busca a verdade, com a condição de Deus. Um personagem que ele cria que seria Deus, que ele próprio encarna esse personagem, e desse ponto de vista, desse Deus fictício, ele escreve a filosofia dele. Essa confusão entre o ser que pensa e esse personagem divino que é subentendido na filosofia de Hegel, vai fazer com que Eric Wegelin diga que Hegel não faz filosofia, mas ao contrário faz magia. E partindo dessa premissa, Marx estaria fazendo essa mesma confusão, uma vez que ele é um ser que está na história e por estar dentro da história não pode transcender a ela e aprender o sentido da mesma, porque seria como você ler um romance e achar que já o compreendeu ao fim do capítulo 1. Isso só acontece se você ler Os Irmãos Karamazov, porque eu acho que ali o Dostoiévski, naquele capítulo do Grão Inquisidor, ele meio que já dá o sentido geral do romance, mas que você só, mesmo nesse exemplo, você só sabe o sentido final do romance, que aquele é o sentido final do romance, depois que você fecha e você diz, o sentido já estava dado ali. Mas precisa ele terminar primeiro. A gente não sabe quando a história termina. Mas essa é uma das ilusões da modernidade, a qual nem o próprio Marx foi capaz de, como a gente pode dizer, escapar a ela. Mas aí são fraquezas
da filosofia marxista, e muitas delas foram repensadas por pessoas como Lenin, por pessoas como figuras como Georg Lucas, que vão criar outras formas de resolver essas contradições. Lenin, a partir da ideia de vanguarda revolucionária, Lucas repensando a questão do agente revolucionário que vai dar origem a todas aquelas teorias da escola de Frankfurt, você trazer a ideia da crítica cultural, de um marxismo que se faz a partir da cultura, entre outros aspectos. Então eu poderia passar muito tempo falando aqui, mas eu não queria fazer um vídeo muito longo. Tem críticas que foram feitas à filosofia marxista, sobretudo nesse campo da economia, que foram feitas pela escola austríaca. O próprio um filósofo inglês que me escapou, Roger Scruton, ele tem todo um capítulo no livro chamado O que é conservadorismo, que é de críticas à economia marxista. Mas, por exemplo, essa parte da escola austríaca eu sei bastante por alto e não queria me estender bastante em críticas ao marxismo. Acho que essas aqui são bastante suficientes para os nossos objetivos, certo? Então, a gente fica por aqui. Eu acho que discutimos o suficiente. Próximo vídeo a gente vai falar de Max Weber, e aí o próprio Weber tem uma sequência de críticas à teoria marxista, com as quais ele vai fazer dessas críticas base fundamental do seu pensamento sociológico e da sua teoria do conflito. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu espero que tenha sido bastante claro, bastante didático, que não tenha restado tantas dúvidas. Mas ficamos por aqui. Então, até uma próxima, e não se esqueçam de ler o material que a gente passa, né, ao longo das aulas. E até o próximo encontro. Boa noite.